Fala, amigos do Fase Beta. Eu tô com o Carlos Alberto. Eu acho que vocês não devem reconhecer esse rosto, mas eu acho que essa voz aqui, eu acho que vocês devem conhecer muito. E aí, galera, tudo bem? Como é que tá? Beleza? Então, tô falando aqui com o dublador do Homer. E aí, galera, tudo bem? Então, Carlos, eu queria saber como foi o começo da sua carreira, saindo de apresentador para dublador dos maiores personagens do mundo aí. Menino, é o seguinte, eu comecei a dublar há muito tempo. Eu parei, a primeira coisa que eu fiz de dublagem foi a arte do Guerra nas Estrelas, aquelas letras que vão subindo assim. Há muitos e muitos anos, numa distante galáxia, Luke Skywalker lutava contra as forças do Império. Aí, depois disso aí, fui fazendo uma pontinha aqui, outra ali, parei de dublar quando eu trabalhei no Sport TV. Foram 8 anos de Sport TV e 10 anos de Canal Combate. Não tinha tempo para fazer mais nada da vida. Não tinha vida. Vida não, não tinha nada tempo para fazer na vida, não tinha vida. Tá dançando ali, olha, ó. Te adorei. Mas então, aí, tudo bem? Aí o que acontece? Depois que eu saí de lá, que passei a ter vida, né? Minha mulher agradeceu muito isso. Aí que foi dar tempo mais de dublar, de fazer uma série de outros trabalhos que antes não dava tempo. E quando eu retomei a dublagem, começaram a aparecer mais oportunidades. Então, como foi o convite para você ser o Homer Simpson? Em 2007, quando foi lançado o longa-metragem dos Simpsons, houve um desentendimento, um desacordo comercial entre o antigo dublador do Homer, que é o Valdir Santana, e a Fox. Então o que aconteceu? Eles abriram um teste para fazer o personagem. Só que eu estava pedindo já há um tempão para o cara dono do estúdio, que é o Sérgio, lá da Delarte, para eu fazer um teste, né? Porque eu adorava os Simpsons, eu era fã. Aí ele falou, não, vai ter um teste pro longa-metragem. Pô, legal. Mas assim, eu imaginei que ia fazer um teste lá para algum personagem que não fosse fixo, né? Porque era um longa-metragem. Aí eu cheguei lá, aí vi o pessoal fazendo teste. Pô, todo mundo fazendo teste com o Homer, que porra é essa? Não entendi nada. Aí foi que eu vi que... Eu perguntei o que aconteceu, as pessoas me contaram essa história. Eu falei, tá bom, vamos lá fazer. E fiz. E era uma cena super conhecida, onde, uma daquelas cenas que ele cai de um penhasco. Gente, adorei. Então, aí ele vai caindo, vai fazendo aquelas caras e gritando horrores quando vai caindo do penhasco. Eu dei aqueles gritos todos, que era o que, pô, eu já imitava o Homer quando eu trabalhava no Sport TV, né? E todo mundo lá morria de rir, o pessoal do jornal que eu apresentava e tal, o editor-chefe e tal, pediam para eu imitar. Aí eu mandei aqueles gritos todos. Foi amarradão, né? 2 semanas depois, o dono desse estúdio, o Sérgio, lá da Delarte, me ligou, dizendo que a Fox dos Estados Unidos tinha me escolhido. Aí eu não sabia o que falava com ele, eu fiquei... É mesmo? É verdade isso? Tá de sacanagem comigo, né? Isso não é verdade. Acabou que era verdade, eu tô aqui até hoje. Interessante. Então, por uns tempos pra cá, tá tendo dublagem de games. Você conhece o Briggs, né? Deve ser grandes amigos. Quem não conhece, né? Infelizmente ele entrou com aquela polêmica e tudo mais, mas a pergunta é, você acha que tem muita diferença entre dublar um game e dublar uma animação, um filme? Não, eu acho que a diferença existe em quem sabe dublar, em quem não sabe dublar. No caso específico dos games, as indústrias dos videogames tentaram fazer uma coisa que já acontece nos desenhos, nos filmes, de chamar pessoas que estão em evidência, né, para poder fazer os personagens principais, até para ajudar a promover o filme. Só que as empresas cinematográficas, quando tinham algum desenho, eles convidavam Fernanda Montenegro, Cláudia Abreu, enfim, gente que estava em evidência, em novela, em filme. Eles perderam a mão, porque eles acabaram chamando pessoas que não eram atores para fazer um trabalho de dublagem que tem que ser muito específico. Você tem que ser dublador para fazer aquilo ali, você tem que ser um ator. Você hoje, para ser dublador, você tem que ser ator. Você tem que ter curso de teatro, você tem que ser formado. Então, acho que eles deram um tiro no pé. Porque, pô, todo mundo que curte game e viu o que estava acontecendo, até principalmente com a Pitty, com o Roger, o pessoal não gostou. Pô, e eu jogo videogame. Você sabe o que é você estar jogando videogame e ficar ouvindo o tempo todo? Eu vou equalizar a sua cara. Porra, não dá, né, cara? Não tenho nada contra a Pitty.
acho apenas que as empresas que contrataram a Pitch, que são as grandes culpadas dessa história, porque perderam a mão para poder fazer a promoção dos games. Como as empresas cinematográficas chamavam grandes atores e atrizes para dublar, por que as empresas de game não chamaram então para fazer a promoção grandes atores e atrizes? Porque para você dublar você tem que ser um ator, tem que ser uma atriz. Então, quer dizer, eu acho que eles perderam a mão nisso. Você falou aí que gosta muito de games. Pergunta. Modern Warfare. Pô, eu tiro, facada e bomba é comigo mesmo. Então joga um CS. Pô, é comigo mesmo, rapaz, eu jogo. Então, mas uma pergunta, assim, o que você achou da dublagem do The Last of Us? Que foi, tipo, aclamado um dos melhores aqui no Brasil. E do Brasil foi aclamado um dos melhores do mundo. Pô, é um puta jogo, né, Last of Us. Então, o que acontece? Muita gente não sabe, mas a dublagem do Brasil é considerada pelos grandes estúdios internacionais como a melhor do mundo. Pouca gente sabe disso. Às vezes as pessoas reclamam, né, que, pô, mas filme dublado, não sei. Existem filmes dublados e existem filmes dublados, entendeu? Então, aí é que está a diferença. Nem sempre alguns estúdios que fazem dublagem fazem uma boa dublagem. E isso não se deve a fator de qualidade dos dubladores, e sim a fatores técnicos que acabam caindo muito a qualidade. Mas a dublagem do Brasil hoje, o pessoal tem ideia, é a melhor do mundo. E quem diz isso são os próprios estúdios. Há muitos anos já é considerada a melhor do mundo. Assim, pode se orgulhar disso, né? Com certeza. Assim, eu gosto muito de dublagem. Foi um dos precursores para fazer o que eu faço hoje, que é trabalhar com games. Mas eu acho que teve uma época que a dublagem brasileira decaiu um pouco. Que foi ali mais pro 2004, para cima e tudo mais. Voltou com tudo, acho que 2010, por aí. Eu acho que é mais isso, esse exemplo que eu citei ainda há pouco. Naquele afã de pegar um trabalho, tem muitos estúdios que começaram a cair tanto preço para ganhar trabalho de outros estúdios, que o que acontece? Botavam as dublagens para serem feitas em lugares onde não existiam grandes e bons dubladores. Eu não vou dizer exatamente quais eram esses estados, porque pode parecer bairrismo da minha parte. E não é. Acho que você tem que ir onde está a qualidade daquilo ali. Aí se você aceita fazer um trabalho com um estúdio que cobra pouco e, consequentemente, vai chamar profissionais que também cobram pouco, a tendência é ficar uma merda, né? É isso que infelizmente deixou o Brasil com essa fama de que filme dublado é uma merda. Mas eu acho que não ficou com essa fama não. Acho que foi porque aconteceu isso durante um tempo e volta e meia acontece. Não é que tenha sido nessa época que você falou, 2004. Mas hoje em dia a gente vê coisas que são uma merda, que são ruins. E não necessariamente a dublagem toda pode ser culpada por isso, né? É a coisa mesmo que eu falei, a coisa a briga comercial às vezes é tão grande que cai muito o nível. Entendi. Então, você falou que era apresentador de TV Combate. Se você viu o UFC ali ganhando potência e tudo mais, pergunta, quem que você acha que vai ganhar o cinturão? Os dois, né? Porque hoje sou dois. É maneiro isso porque... Né, Matheus? Matheus lembra disso. Na época que eu trabalhava no Sport TV, antes até do Joinha, que era apresentador da época e depois foi um dos pioneiros do canal Combate, eu já fazia programa de UFC naquela época no Sport TV, em 96, 97... Não, um dos primeiros. Na época a gente cobria até o Pride, naquela época. Os inícios do Pride. Pô, você vê, o Marco Ruas, que era o cara que naquela época era o cara que mandava, né? Pô, eu treinei com o Marco Ruas. Eu lutava Muay Thai. Com o Marco Ruas, com o Luiz Alves, hoje falecido, mas, pô, era um cara ótimo, boa pessoa, um puta de um lutador, e que o próprio Luiz Alves, ele fazia o treino de boxe e de Muay Thai de muitos lutadores de jiu-jitsu e que faziam, na época, entre aspas, era o Vale Tudo. Não era considerado como o UFC de hoje. Na época, muita gente chamava de Vale Tudo, né? Então, aí a pergunta, o que você acha que vai ganhar o cinturão hoje? Daniel Cormier, Anthony Johnson, Vitor Belfort, Chris Weidman, que é o carrasco brasileiro. Pô, isso é tão de momento, né? Não dá pra gente dizer a mesma coisa se você chegar e perguntar quem vai ganhar o Fla-Flu? Quem vai ganhar? O lado flamenguista não pode falar mais alto, mas é como você chegar, pô, quem vai ganhar o jogo de amanhã? São Paulo e Palmeiras. É difícil você dizer. É um momento, às vezes o cara tá no momento bom na hora da luta, tecnicamente ele pode ser superior ao outro, mas o cara está no momento bom, e o outro pode calhar de estar numa hora ruim
na hora da luta. E aí tudo pode acontecer. O cara dá uma desguarnecida, pô, baixa a guarda, aí cai e é finalizado. Então, Então, galera, tô encerrando aqui com um grande dublador, Carlos Alberto, Homer. Quer mais alguma coisa? O BetaCast. Deixa eu te pedir um favor. Qual é a frase mesmo, Maglione? Aqui é o Homer Simpson, aqui eu também escuto o BetaCast. Aí, galera, aqui quem tá falando é o Homer Simpson e eu também vejo o Metacast. Foi o que eu disse, BetaCast. Muito obrigado, valeu, pessoal. Muito obrigado. Valeu, tudo de bom. Pessoal, vamos tirar uma foto? Vamos. Tira uma foto pra galera.